E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, se cuidando, passar essa primeira prova, né? Vamos dar prosseguimento a nossas aulas. Na aula passada a gente começou a falar sobre o fixismo, né? E as teorias evolucionistas, né? Então na aula passada eu trouxe um pouco de diferenciação do que são os conceitos de fixismo, né? E do que são os conceitos de evolução, né? Então, a gente falando lá sobre fixismo, né? Aquela noção da imutabilidade, né? Ou seja, os seres vivos eles são imutáveis, eles não se transformam, eles são da mesma forma desde que eles surgiram. Todos os seres vivos surgiram em um mesmo período, de uma única vez, e que ao longo do tempo, né, ao longo do tempo e das eras que foram se passando, os seres vivos eles não sofrem nenhum tipo de modificação, né? Eles permanecem estáveis, imodificáveis, né? Inalteráveis. Então tudo isso são ideias do fixismo, né? Da não ancestralidade, do não parentesco entre os seres vivos, de que os seres vivos eles já foram criados, né? E surgiram de uma forma que eles já estão prontos e casados com o ambiente em que eles vivem, né? Então que nada se altera, o ambiente é imutável, os seres vivos são imutáveis, eles não se alteram, né? E aí isso é que a gente chama do fixismo, né? E aí várias teorias criacionistas elas se encaixam, teorias não no caso, né? Porque não são cientificamente comprovadas, né? Mas são ideias e princípios e pressupostos que são que buscam explicar e elas caminham por um viés fixista, né? E aí a gente tem várias vertentes criacionistas diferentes, né? Então, desde aquelas ligadas a religiões, né? A outras que não são necessariamente ligadas a religiões, mas que buscam explicar a origem e a formação e as características dos seres vivos a partir dessas ideias fixistas, ou seja, de não parentesco entre os seres vivos, de imutabilidade, de não alteração dos seres vivos ao longo do tempo e do espaço. Veja que eu estou trazendo aqui um pouco das questões científicas em torno desse assunto em específico, certo? Não, sem fazer nenhum tipo de julgamento moral ou de conceito ou preconceito sobre sobre religiões, espiritualidade, aí parte cada um de vocês, certo? Que é um outro aspecto que é bastante importante na vida de muitas pessoas, certo? Aqui eu mais aqui falando um pouquinho sobre o comparativo das explicações das noções científicas que perpassam por esse conhecimento. E aí falando um pouco sobre o criacionismo dentro dessas ideias fixistas. Dentro de algumas ideias fixistas também a gente tem uma mescla da ideia da panspermia, né, da origem da vida fora da Terra. E aí dentro dessa panspermia a gente tem vários conceitos que às vezes se misturam, né? Tem algumas ideias que trazem essa noção não necessariamente da espiritualidade, né, de forças não naturais criando tudo. Quando eu falo não naturais ou sobrenaturais, estou falando de coisas que elas fogem às explicações físicas, químicas e biológicas da vida, né? Mas tem conceitos de panspermia que tem essa noção de extraterrestres, vidas inteligentes que semearam a vida na Terra, mas tem uma parte da panspermia, uma vertente da panspermia que é essa mais ligada a aspectos científicos, né, que vai trazer que as noções de que os elementos que possibilitaram o surgimento da vida na Terra, elas vieram de fora da Terra, ou seja, esses elementos como por exemplo a água, eles não se formaram não se originaram junto com o processo de formação da Terra, né? Ele é um processo que ele vem, um processo extraterrestre, ou seja, de fora da Terra. Então, por exemplo, a água, muitas teorias que apontam na panspermia, e tem já tem um bom consenso sobre isso, da noção realmente, por exemplo, da água que ela veio a partir de cometas, né, congelada a partir de cometas e asteroides que foram atingindo essa Terra primitiva, que foi se formando lá mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Então, aí tem um pouquinho dessa noção da panspermia. E a noção da evolução, né, que é aquela noção da adaptação dos seres vivos, da modificação, que os seres vivos eles vão sofrendo alterações ao longo do tempo, né? Dentro de algumas vertentes evolutivas, a noção de ancestralidade, de parentesco entre os seres vivos, que nem todas as teorias evolucionistas elas apontam para esse sentido, né? Mas dos aspectos que envolvem
a teoria evolucionista, a teoria e a teoria evolutiva, por assim dizer, é com certeza a noção da alteração dos seres vivos. Isso é um consenso entre as ideias evolucionistas, né? De que os seres vivos eles vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, os seres vivos eles vão se alterando, eles vão sofrendo alterações. Então, essa noção da alteração, das modificações que os seres vivos têm, ela está dentro de todas as teorias evolucionistas, né? É o cerne da teoria da evolução, né? Essa ideia de alteração dos seres vivos e a ideia de adaptação. Então essas são, por mais que a gente tenha algumas teorias diferentes, outras que, uma delas que é que eu vou explicar hoje, que já foi descartada até na própria época, né? Mas que ela foi muito importante, tem o cerne dela, essa ideia de adaptação, de alteração dos seres vivos, da modificação dos seres vivos ao longo do tempo, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre a primeira teoria evolucionista, ou seja, a primeira teoria que veio buscar tentar se contrapor às ideias, ao fixismo, né? As ideias fixistas que eram vigentes na época, né? Então, a primeira teoria e o primeiro conjunto de ideias, né, que veio buscar, que veio defender, né, que os seres vivos eles sofrem modificações ao longo do tempo, que os seres vivos eles se modificam para se adaptar ao ambiente, os seres vivos eles têm respostas biológicas às alterações do ambiente, né? Então os seres vivos eles buscam se adaptar ao ambiente, eles se alteram, eles sofrem modificações, que aí vai totalmente contra o fixismo, para poder se adaptar, né? Então o primeiro cientista que veio a defender ideias da evolução, ideias evolucionistas, foi um francês, né, um naturalista francês, que é o Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Charles de Lamarck. Aqui eu estou lendo para saber não, mas é o Jean Lamarck, né, o Jean-Baptiste Lamarck, que é conhecido também só pelo vocês falaram do Lamarck, e é o conjunto de ideias dele, a gente costuma associar o que a gente chama de lamarquismo, né? Então, se vocês se depararem com o lamarquismo, a gente está falando sobre os conjuntos de ideias evolucionistas que foram propostas pelo Lamarck, certo? Então você fala, aparece lá o lamarquismo. Então o lamarquismo é isso. Então, a agregação, ou seja, todas as ideias que o Lamarck ele desenvolveu para explicar o processo de evolução das espécies, né? O Lamarck ele foi fundamental porque ele foi o primeiro cientista a vir defender, a trazer ideias que fossem um contraponto ao fixismo, né? Então o Lamarck ele nasceu em 1744, né, no norte da França, e ele morreu em 1829 em Paris, né? Ele morreu em tristeza, né, porque as suas teorias, né, como naturalistas, elas foram desacreditadas, né? Ou seja, elas não foram aceitas no meio científico, que ainda era um meio que era bastante ligado, o meio científico ele era muito, apontava muito para o fixismo, né? Então muitos cientistas da época eles eram fixistas, né? Por exemplo, Newton era um fixista, Isaac Newton era um físico fixista, e outros cientistas eram fixistas, né? Mas ele defendia uma série de ideias que serviram como base para os cientistas que vieram, e os evolucionistas que vieram pós Lamarck, né, pensarem sobre isso e defenderem outras teorias e outros princípios, certo? Então mesmo ele não tendo esse reconhecimento de vida, né, hoje ele é considerado como dentro da ciência, ele é considerado como o pai da biologia, né? Enquanto ciência, ele seria como se fosse o fundador do termo biologia, porque ele foi o primeiro a usar esse termo, biologia, né? Ou seja, o estudo da vida, né? Então, além de vários outros usados hoje pelos biólogos. Então, vários conceitos e várias terminologias que a gente usa hoje em dia, elas foram fundadas pelo Lamarck, né? Então, o termo biologia, né? Então, o estudo da vida foi o Lamarck. Até se encontraram todos considerados naturalistas, né? Então, a partir da formação, da criação de novos conceitos, ele fundou a biologia, por assim dizer, né? Obviamente que a biologia, né, os estudos dos seres vivos, ela já vinham de muito tempos antes, desde a Grécia Antiga, e vários outros cientistas contribuíam com o estudo sobre os seres vivos. Mas ele foi o que veio dar essa nomenclatura, a biologia, né?
Então ele era de uma família grande, né, francês, né, uma família de 11 filhos, uma família que vinha muito de uma tradição militar. Então os pais, os irmãos, todos eles eram soldados. Mas após a morte do seu pai, né, Lamarck, ele fazia parte de um seminário jesuíta, né, e ele participou de uma campanha, né, contra a Alemanha no verão de 1771. Né. Em 76, Lamarck ele abandona a vida militar, que tinha toda a sua família, e passa a voltar aos seus estudos para os estudos da botânica, né, que botânica são no ramo da biologia que estuda as plantas, né. E além da botânica, ele também estudava medicina e se formou em medicina rapidamente, né. Em 1978 ele publicou o primeiro livro dele, né, que é a Flore Française, que ele, com a ajuda do Conde de Buffon, né, ele recebeu, né, ele foi aclamado, né, pelo título de botânico, assistente do Jardim Botânico Real da França, né, dentro de um estudo principalmente voltado para a botânica, né. Então ele foi muito reconhecido muito jovem, né. Então, depois de muito tempo, esse Jardim das Plantas, né, da francês, né, ele virou o Museu de História Natural da França, e aí a partir daí Lamarck ele se tornou professor de História Natural de insetos, invertebrados, depois curador dos invertebrados, ou seja, veja que o cara foi estudando um pouco de tudo, botânica, medicina, e aí ele depois publicou uma série de livros sobre zoologia, né, que é o estudo dos animais, sobre paleontologia, que é o estudo dos fósseis de invertebrados. Ele fez livros sobre a filosofia da zoologia, em 1809. E aí nesse período de 1809 ele vem relatar suas primeiras teorias sobre a evolução, né. Nesses dois livros que ele publicou em 1815 e depois em 1822. Então veja que ele tem uma carreira científica grande, né, de renome, passando por várias áreas diferentes: a botânica, a medicina, o estudo dos animais, o estudo dos invertebrados, paleontologia. Então ele foi um grande cientista dentro dessa área, né. Então, como eu falei para vocês, ele foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução, né. Então essa sua teoria ele foi publicada, como eu falei, em 1809, no livro que falava Filosofia Zoológica, e nele ele trazia explicações de que forma, né, os seres vivem a vida mais simples, ou seja, ele defendia, né, que as formas de vida mais simples surgiam a partir da matéria inanimada, né. Isso é um conceito que a gente chama da biogênese, ou seja, ele, por exemplo, da lama, de sujeira, de restos de animais mortos, de plantas mortas, a gente poderia surgir os seres vivos mais simples, e aí esses seres vivos eles vão se modificando ao longo do tempo, progredindo para ter um estado de maior complexidade, e aquilo que ele chamava de um estágio de complexidade e de perfeição, né? Então ele defendia essas ideias que hoje em dia elas são desacreditadas, certo? Da biogênese, que os seres vivos eles poderiam surgir da matéria sem vida. Então os seres vivos eles surgiam a partir dessa matéria sem vida, e eles iam se modificando ao longo do tempo e gerando complexidade até surgir o que ele definia como perfeição, né? Então, a sua teoria evolutiva, Lamarck ele sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Ou seja, se o meio ambiente ele sofre uma modificação, os organismos eles procuram se adaptar a ele. Isso aqui, gente, tá uma noção que vocês conseguem matar várias questões de lamarckismo de cara. Para Lamarck, o processo evolutivo dos seres vivos era um processo ativo e era um processo que era dependente dos seres vivos. Ou seja, o primeiro conceito que é fundamental e é um conceito geral de evolução é o conceito de adaptação dos seres vivos ao ambiente em que eles vivem. Então, para Lamarck, os seres vivos eles eram um sujeito ativo na evolução. O que eu quero dizer com sujeito ativo na evolução? Para se adaptar ao ambiente, os seres vivos eles se modificavam de forma ativa. Então, se o ambiente sofresse alguma alteração, os seres vivos, para se adaptar a eles iam sofrendo modificações, né? Então, para Lamarck, para Lamarck, os seres vivos eles se adaptavam em uma resposta a alterações ambientais, certo? Então, o ambiente ele sofreu uma alteração, o ser vivo ele se modificava, gerava complexidade para se adaptar a esse ambiente novo, esse ambiente modificado, certo? Então, isso é um conceito que é fundamental em Lamarck.
Então, várias questões que trazem exemplos de lamarckismo, você sempre tem essa noção. O ambiente se modifica, os seres vivos se modificam para se adaptar, certo? Então, para Lamarck, os seres vivos eles se alteram para se adaptar, certo? Então, aqui a gente pode dizer que ele é um sujeito ativo na evolução. Então, o processo de adaptação, de modificação dos seres vivos, olha os conceitos de evolução, adaptação e modificação. Então, os seres vivos eles se adaptavam, eles se modificavam para poder se adaptar ao ambiente. Então, nesse processo de adaptação, os seres vivos eles poderiam alterar uma série de estruturas do seu corpo, órgãos, membros, certo? Então, eles poderiam mudar essas características do seu corpo para se adaptar e eles poderiam passar essas características ao longo das gerações, certo? Esses são os conceitos fundamentais de Lamarck. Então, desculpa aí, gente, foi que deu um probleminha aqui no computador. Então, um ponto central é esse do Lamarck. Então, o Lamarck, para buscar explicação às ideias, ele traz dois conceitos, duas ideias básicas, né? Uma é a ideia que a gente chama do uso e desuso, ou a lei do uso e desuso, e a outra ideia é a lei dos caracteres, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essas são as duas noções principais que o Lamarck traz para poder defender as suas teorias evolutivas, a sua teoria evolutiva. Né? Então, o ambiente se modifica, o ser vivo vai lá e sofre alterações para se adaptar a esse ambiente. Né? Então, essa primeira noção que a gente tem, que a gente vai ter aqui, é o que chama da lei do uso e do desuso, certo? Então, o que é a lei do uso e desuso do Lamarck ele defendia? Ele acreditava que quanto mais uma estrutura do corpo, um ser vivo ou um órgão, um ser vivo utilizava para se adaptar ao ambiente, mais aquela estrutura tendia a se especializar ou tendia a se desenvolver. E o inverso servia também. Quanto menos o ser vivo utilizava uma estrutura do seu corpo, um órgão, mais esse órgão, mais essa estrutura, ela tendia a perder função e a se atrofiar. Certo? Então essa é a lei do uso e desuso. Ela é ligada muito à adaptação dos seres vivos ao ambiente. Então, por exemplo, era dessa forma que ele explicava o surgimento, por exemplo, do pescoço das girafas. Então, como é que surgiu as girafas com seus pescoços longos, né? Então, ele acreditava o quê? Que no passado existiam girafas. As girafas elas tinham um pescoço curto, como vocês podem ver aqui na imagem, muito parecida com o de cavalos, zebras, certo? Elas tinham os pescoços curtos e elas se alimentavam da grama no chão. Então, o que ele entendia? Que muito provavelmente, devido a um período de seca em que a grama no solo ela desaparecia e só ficavam as folhas na copa das árvores, ou seja, na parte de cima da árvore, o que essas girafas faziam? Elas iam forçando o pescoço para se alimentar das folhas nos galhos das árvores. Então, esse processo de esforço de ficar esticando o pescoço para se alimentar das folhas nas árvores, como elas iam utilizando muito esse pescoço, o que ia acontecendo? Esse pescoço ele ia se alongando. Agora veja que ela não ia se alongando de uma vez, ou seja, uma girafa nasceu de pescoço curto e quando ela foi morrer ela tinha um pescoção. Não. Ele acreditava que esse pescoço ia se desenvolvendo ao longo das gerações. Né? Então essa girafa ela ia forçando esse pescoço ia se desenvolvendo por tanto usar esse pescoço para se adaptar, para se alimentar, esse pescoço ia ficando cada vez mais longo e ao longo das gerações as girafas foram desenvolvendo esse pescoço até chegar no que a gente conhece hoje. Então a noção do Lamarck aí. Então quanto mais ela utilizou o pescoço,
mais esse pescoço se desenvolveu. Essa é a noção da lei do uso e desuso, certo? Então ele acreditava que quando os seres vivos eles precisavam se adaptar ao ambiente, os seres vivos eles se modificavam, eles sofriam modificações a partir do uso em excesso de algum órgão, de alguma estrutura do corpo, para poder se adaptar. Então tá aí o que eu falei de como para Lamarck os seres vivos eram sujeitos ativos na modificação, na adaptação. Ou seja, eles faziam esforço para se adaptar, e aí como resposta, as estruturas do corpo deles se alteravam para facilitar a adaptação deles no ambiente. Então estava a explicação, por exemplo, que ele utilizou como as girafas ficaram com o pescoço longo. A partir desse esforço de se alimentar das folhas nas copas, esse pescoço ele foi se modificando e foi se adaptando para isso, né? Lei do uso e desuso. A mesma coisa se aplicaria para órgãos que perdem a função, certo? Por exemplo, no nosso corpo, fala do apêndice no intestino, né? Então, muito provavelmente, se acredita que era um local de absorção ou de digestão de nutrientes no passado, de alimentos que a gente comia no passado, como vegetais, galhos de árvores, que a gente não faz isso mais hoje em dia, né? Então, aí seria uma explicação, né? Ou seja, você não utilizar muito aquele órgão ele vai se atrofiando, perdendo função. Essa é a lei do uso e desuso, né? Outro exemplozinho que tinha, por exemplo, era para explicar das aves que nadam, né? Como por exemplo o pato. Então as aves que nadam, o pato, né? Marreco, essas coisas, eles têm essa membrana entre os dedos que auxiliam eles a nadar, né? Então para o Lamarck, já as aves que não nadam, elas não têm essa membrana entre os dedos. Vocês podem ver que é no caso do pato. Então ele acreditava que todas as aves, né, elas não tinham essa membrana, mas essas aves que foram viver nos ambientes aquáticos, elas, de tanto nadar, elas foram desenvolvendo essas membranas, que é facilitando a adaptação a elas, a esse modo de vida aquático, de natação. Então eles acreditavam que essas membranas, que essa membrana surgiu a partir disso, ou seja, as aves, o pato, por exemplo, que foi viver nesse modo de vida aquático também, ele de tanto nadar, eles foram desenvolvendo essa membrana ao longo das gerações, né? Então essa membrana surgiu, ou seja, foi uma alteração que o pato sofreu para poder desenvolver as suas características, certo? Então isso é a lei do uso e desuso. Certo? Quanto mais um ser vivo utiliza uma estrutura do seu corpo para se desenvolver, para se adaptar, mais aquela estrutura se desenvolve. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos ele utiliza uma estrutura ou um órgão do seu corpo para sua adaptação, para sua sobrevivência, aquele órgão ele vai tendendo a se atrofiar e a desaparecer. Outro exemplo, ele busca explicar como surgiram o ramo das serpentes, né, das cobras, nos répteis. Né? Então os répteis têm as patinhas e os lagartos, né, têm as patas, e as serpentes, as cobras não têm. Né? Então ele se utiliza a explicação da lei do uso e desuso para falar sobre o desaparecimento desses membros. Né? Então, como esses animais eles adotaram um modo de vida rastejante e não utilizavam mais os membros, os membros superiores e inferiores para se deslocar, esses membros eles foram se atrofiando ao longo do tempo, e após uma série de gerações, esses membros eles desapareciam. Certo? Então, essa é a noção aí da lei do uso e desuso, tanto para quando você utiliza, quanto para não utiliza, para explicar a adaptação, ou seja, o papel dos seres vivos na adaptação. Então, como eu falei para você, então essa é a primeira ideia aí, a lei do uso e desuso, certo? Então, como eu falei, são seres vivos como agentes ativos para adaptação. O ambiente se modifica, o ser vivo ele faz um esforço, altera estruturas do seu corpo para se adaptar. Essa é a primeira lei do uso e desuso. E a segunda lei, que derivava da lei do uso e desuso, é o que a gente chama da lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, para Lamarck, quando uma característica era desenvolvida pelo ser vivo, qualquer característica adaptativa que era desenvolvida pelo ser vivo, ela era transmitida para os seus descendentes. Então, por exemplo, no caso da girafa, é uma girafa que aumentou alguns centímetros do seu pescoço. Então, esses poucos centímetros que ela aumentou durante sua vida, ela não nasceu com esse pescoço, 5 centímetros mais longo. Ela nasceu com o pescoço que nem do cavalo e depois ela, de tanto esforço, aumentou 10 centímetros do pescoço dela. Então esses 10 centímetros a mais, ele vai ser passado para os seus descendentes. Então os seus filhotinhos já vão nascer com aquele pescoço um pouco mais longo. Essa segunda geração, se alongar um pouquinho mais o pescoço, vai passar essa característica a mais. Ou seja, uma geração
vai passando para as gerações seguintes as características adaptativas que elas desenvolveram a partir do seu esforço, a partir da lei do uso e desuso. Tanto vale para as características que se desenvolvem, como para as características que desaparecem. Então, esse esforço adaptativo que esses seres vivos eles fazem, ele vai ser transmitido para as gerações seguintes. Então, essa é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, a gente tem essas duas leis ou ideias que permeiam o lamarckismo: a lei do uso e desuso e a lei das heranças, a lei da herança dos caracteres adquiridos, certo? Obviamente que hoje em dia, na época do Lamarck, as ideias deles foram descartadas imediatamente, certo? Mas as ideias dele não foram descartadas não pela lei do uso e desuso, não pela lei da herança dos caracteres adquiridos. Ela foi descartada porque a maioria dos cientistas continuavam defendendo o fixismo, né? Então, ela foi desacreditada porque não existe uma base contestatória para a lei do uso e desuso ou para a lei da herança dos caracteres adquiridos. É que os cientistas na época, eles continuaram defendendo o fixismo e achavam que as ideias de Lamarck, elas não tiveram força e impacto suficiente para derrubar as teorias do fixismo. Agora, a gente sabe que a lei dos caracteres adquiridos, anos depois, vários cientistas vieram refutar ela, por negar ela, porque hoje em dia a gente sabe que as características elas só podem ser passadas, como a gente já estudou em genética, as características elas só podem ser passadas de uma geração para outra se essas características elas estiverem escritas no material genético, principalmente dos gametas, né? Lembra lá quando eu falei das mutações, das alterações genéticas, das características congênitas, né, as características adquiridas, né, e as genéticas, né? Então, por exemplo, se um indivíduo ele tem uma característica adquirida ao longo da vida dele, então, por exemplo, ficou o pescoço mais longo, essas características ela só pode passar se ela estiver escrita no material genético do espermatozoide do gameta, né? Então, se isso for uma alteração, se for uma modificação a nível genético, e não apenas uma alteração fenotípica, né? A gente pode pegar um extremo, por exemplo, a lei dos caracteres adquiridos e a lei dos desusos. Pega um pai, o cara é heterofilista, como tem aí, malha muito, então ele desenvolve suas características, né, de tanto malhar, e aí o filho desse cara, pela lei a herança dos caracteres adquiridos, ia nascer desse jeito aqui, né? Uma criança toda rasgada, musculosa, né? Então a gente sabe que, obviamente, isso não acontece, certo? Então, mas na época, as ideias de Lamarck elas não foram refutadas porque tinha base científica para negar elas, mas sim porque o fixismo ainda era muito forte no meio científico, certo? Então vale ressaltar isso. O que é que tem de bastante importante e serviu como base para os cientistas que vieram depois para explicar, para continuar defendendo a evolução. Então, o que é que tem de importante Lamarck? A primeira importância e a primeira coisa que é fundamental é que ele foi o primeiro cientista a vir questionar o fixismo, né? Então isso é fundamental porque, como a gente sabe, cientificamente o fixismo ele não é a ferramenta que a gente explica, né, a evolução, a história dos seres vivos, né? Então foi fundamental, o Lamarck foi fundamental porque ele foi o primeiro a vir questionar o fixismo, defender ideias evolucionistas. O Lamarck ele foi muito importante porque ele trouxe à tona a discussão científica, o debate sobre a adaptação dos seres vivos, ou seja, a ideia de que os seres vivos eles têm ferramentas adaptativas, ou seja, os seres vivos eles têm características morfológicas e fisiológicas, ou seja, características do seu corpo, da forma do seu corpo e do funcionamento do seu corpo, que são fundamentais para explicar como esses seres vivos, ou seja, para explicar por que determinados seres vivos vivem em um tipo de ambiente e não vivem em outro tipo de ambiente. Então foi fundamental o Lamarck trazer essa contribuição da adaptação, né? E outra coisa que foi fundamental também, que dá a ideia do Lamarck, é a noção de que os seres vivos eles se modificam, ou seja, eles são mutáveis, eles sofrem modificações, alterações ao longo do tempo, né? Esse foi outro conceito que foi fundamental que o Lamarck trouxe, né? Agora, o Lamarck ele não trouxe que é também um dos problemas
das ideias dele é que ele não conseguiu fazer essa ligação da alteração dos seres vivos, né, e de seres vivos que têm características semelhantes. Ele não trouxe a ideia de parentesco e ancestralidade das espécies, né, que é outro conceito que é muito importante nas teorias evolutivas que a gente tem hoje em dia, que são aceitas cientificamente, né. Então esse conceito aí de ancestralidade, de parentesco das espécies, o Lamarck ele não traz, né, mas ele traz essas outras partes que são importantes, certo? Então tá aí a noção a primeira teoria evolutiva, que é a teoria do Lamarck, o lamarckismo. Na próxima aula a gente vai falar sobre a teoria da seleção natural, ou sobre o que a gente chama do darwinismo, que são os conceitos evolutivos que foram desenvolvidos pelo Darwin e pelo Wallace, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem a dúvida pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, ou vocês podem mandar também pelo e-mail da plataforma da escola, certo? Então fiquem bem, se cuidem e não deixem de enviar suas dúvidas, certo? Então a gente se vê na próxima videoaula.